Meu nome é Fabrício Bocarelli e a gente vai conversar um pouquinho sobre o módulo 5, EJA e o mundo do trabalho. Esse módulo tem por objetivo apresentar a função da educação de jovens e adultos relacionada à economia solidária, uma vez que a ação pedagógica da modalidade de jovens e adultos deve ser voltada para o desenvolvimento próprio das pessoas, das coletividades, indo além daquele conhecimento cognitivo, do qual já discutimos em módulos anteriores. Para isso, vamos nos valer do módulo da unidade 3, do módulo 5, que trata de um texto elaborado por Carlos Lucena, que é um professor junto à Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, que orienta, formado em Ciências Sociais, e orienta alunos de graduação, mestrado e doutorado em Educação. Ele produziu um texto que é um desafio para o sujeito que está aí em processo de educação, como educador, educação de jovens e adultos. Bom, primeiramente, cumpre ressaltar que a formação de jovens e adultos é uma tarefa difícil, pois a cada dia somos apontados como culpados pelo desemprego, problemas estruturais oriundos do capitalismo, até mesmo agirmos como uma espécie de pais e mães de nossos alunos. Questiona-se o papel da escola, da educação, qual o seu sentido, significado, importância e possibilidades. Como fica o papel nosso, enquanto educador, numa sociedade marcada por relações culturais, globalizadas e econômicas mundializadas, Então, é importante nos inquietarmos em relação a isso. Ponto de partida, e aí que o professor nos coloca aí, em relação ao mundo do trabalho. Então, primeiramente, vamos pensar no que é trabalho. Trabalho, para Karl Marx, é um processo entre o homem e a natureza, um processo em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural como uma forma útil para a sua própria vida. Ao atuar por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele e ao codificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza. Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa operações semelhantes ao de tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto humano com a construção do favo e de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo na cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ou seja, o que distingue o homem dos demais animais que produzem trabalho também na natureza é que o homem tem uma concepção ideal do objeto que ele quer transformar. Ele consegue idealizar, o processo de trabalho e o resultado dele. Esse é o campo imaginário. Agora, é importante dizer que, tendo a consideração de o que é o trabalho, cumpre também nos dizer, por exemplo, o que perpassa por esse mundo do trabalho, dessa questão toda do trabalho na sociedade atual.
Como que o processo de trabalho será que influencia na nossa vida? Qual a relação do conceito de trabalho com o conceito de mundo do trabalho? Bom, inicialmente, o mundo não a sociedade não é ordenada naturalmente como princípio da ordem e progresso. A divisão do acesso à ciência e tecnologia é uma relação de poder e exploração às quais os homens submetem os outros homens às suas visões de mundo e projetos de sociedade. Então, isso implica em uma profunda transformação presente na história da humanidade. Eis uma questão à qual nós devemos sempre estar atentos. A ciência não é a invenção do capitalismo, mas sim um processo tão antigo quanto o homem. Então, toda a civilização viveu seu apogeu tecnológico. A ciência é a busca do homem do sentido de sua existência, a expressão do trabalho humano responsável pela transformação da natureza em coisas úteis, vitais para a sobrevivência humana. Ou pelo menos assim deveria ser, manifestando-se na seguinte relação: homem, natureza, trabalho, ciência, tecnologia e sociedade. Pois é. E o que isso implica na questão da educação? É através da educação que a ciência se manifesta e se socializa. Então, o que é importante considerar? Que a crença nacional de que é possível alcançar segurança através dos armamentos, no presente, qualquer ação relacionada à humanidade hoje não surpreende tanto como ver como é curta a memória do homem em relação ao desenvolvimento político. Então, é importante a gente considerar que esse mundo do trabalho é a relação entre o homem, o objeto dele a ser transformado, e a relação social, capitalista, ou enfim, a relação econômica existente por detrás desse trabalho, e até mesmo a subdivisão desse trabalho sobre trabalhos fragmentados, o que acaba gerando outros problemas sociais, sobretudo na questão do capitalismo atual, tais como o emprego, exclusão social. Tá? Bom, considerado esses aspectos, né, e aí, o que então seria a economia solidária? No módulo 1, na unidade 1, na unidade 1, nós vemos que um conceito do que é economia solidária. Economia solidária caracteriza-se pela associação de trabalhadores de forma igualitária, em geral para aproveitar as vantagens pecuniárias de compras e vendas em comum, sem renunciar à autonomia de produtores individuais ou familiares. O princípio fundamental da economia solidária é a união de trabalhadores em associações ou cooperativas. Nelas, todos os que trabalham têm os mesmos direitos e obrigações, dividindo lucros e prejuízos. Assim, seria a economia solidária uma saída ou alternativa para aqueles trabalhadores em condições subjugadas de trabalho? É uma questão que é levantada no texto e que é importante que do educador questionar. O importante dizer é que é necessário para que uma economia solidária vá para frente e dê certo, que exista uma articulação de políticas de fortalecimento da própria economia solidária e estimula a participação da sociedade civil na elaboração e criação dessas políticas. Deve também ter-se em mente que para que a economia solidária avance, ela deva articular e integrar políticas públicas de economia solidária com estados e municípios. Deve integrar a economia solidária com os processos estratégicos de desenvolvimento local, regional e urbano, para que as atividades vão em sintonia com as premissas
da própria administração pública. É necessário também que haja um fomento e constituição dos empreendimentos e de cadeias produtivas solidárias, né, a partir das oportunidades e recursos existentes em outras políticas sociais setoriais de governo. Ainda existe uma necessidade de fomento à constituição de redes a partir dos empreendimentos autogestionários, feiras, redes de distribuição e comércio justo. Então, é importante dizer isso, que a economia solidária é uma alternativa possível ser trabalhada na educação de jovens e adultos, mas que não devemos esquecer que ela só deve ser trabalhada considerando que a ação pedagógica da modalidade jovens e adultos deve ser voltada para o desenvolvimento das pessoas e das coletividades, bem como sua participação social, econômica, cultural e artística nessa sociedade. Então, há uma alternativa, há um viés a ser explorado, sobretudo pelos educadores de jovens e adultos, porém, devemos pensar com cuidado se essas alternativas são viáveis e aplicáveis. É necessária uma conjuntura de esforços para que essas políticas se tornem reais. Muitas vezes, nós observamos que, dentre os sujeitos da educação de jovens e adultos, existem muitos aqueles que têm um conhecimento laboral como artesão, como costureiro, enfim, outras atividades que produzem e que são passíveis de renda. É importante explorar esse tipo de questão, explorar, conhecer esses sujeitos, a fim de que transforme isso não somente em tema gerador para o acesso ao conhecimento escolarizado, mas como também explorar essas atividades como fonte de rendas possíveis em uma sociedade capitalista na qual nos encontramos. Bem, em relação ao Hangout, é isso que a gente gostaria de propor para o módulo e estamos à disposição aí para os próximos módulos e web-aulas que se façam necessários. Um abraço e tenham uma boa noite.